Frente ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso 1º do Código de Processo Civil, acolho o pedido formulado pela autora e julgo procedente a pretensão deduzida na inicial, de modo que confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida e declaro a nulidade da escritura particular de doação do imóvel, objeto desta ação, em favor da ré, devendo as partes retornarem ao status quo ante à celebração do referido negócio jurídico. Fim de mais um processo, graças a Deus, uma sentença favorável à nossa cliente. Qual era a situação aqui? Uma família me procurou e disse: doutor, uma pessoa da minha família faleceu, já idosa, e deixou uma casa. Ela não tinha herdeiros, não tinha filhos, era solteira. E quando nós fomos fazer o inventário, uma sobrinha postiça, uma pessoa que ela tinha como sobrinha, mas que era apenas agregada à família, apresentou um documento, uma escritura de doação, dizendo que a tia tinha doado em vida aquele imóvel para ela. E aí ela já se apossou do imóvel, está na casa, trocou as fechaduras e está lá, dizendo que a casa é dela. Nós desconfiamos da forma como essa doação foi alcançada, foi conseguida, mas queria saber se tem condição disso ser anulado. Eu disse: bom, temos que olhar como é que foi essa escritura de doação, se ela correu com todos os requisitos. Não tem como anular, mas vamos ver. Peguei a escritura, a primeira coisa que vi era uma escritura particular. Então eu fui lá, olhei o valor estimado do imóvel, superava 30 salários mínimos, o que pela lei exige que uma doação dessa seja por escritura pública. Segundo, havia lá um atestado de sanidade mental que era irregular da forma como ele foi dado, não foi dado para aquela finalidade. Então, como era uma senhora muito idosa, com histórico de alguns problemas, esse atestado também era questionável. E assim eu fui olhando caso a caso, documento a documento, e acreditei que era possível sim anular aquela doação. Ingressamos com a ação. De imediato, a juíza concedeu a tutela provisória para desocupação da casa, mandou que a ré desocupasse a casa, e o processo caminhou até que, por fim, inclusive com parecer favorável do Ministério Público, a juíza entendeu que a doação foi irregular, apesar de que na época a pessoa tentou testemunhas, cartório, enfim, mas havia irregularidades, os trâmites legais não foram seguidos, e aquela escritura particular, primeiro que, como diz, não poderia ter sido particular, tinha que ser uma escritura pública, foi anulado, e a casa então voltou ao espólio, ao inventário, para ser então distribuída entre os herdeiros, irmãos no caso, né? Já que ela não tinha filhos. Então fica aqui, né? Graças a Deus a decisão foi favorável, já transitou em julgado, não tem mais recurso, não há mais o que se discutir. E fica então aqui a orientação, a dica, né? Quando você for fazer qualquer transação, qualquer negócio jurídico que envolva imóveis, procure uma orientação profissional, faça da forma correta, observando os ditames de lei, sob pena disso mais tarde ser anulado, como neste caso aqui aconteceu. E é assim que a gente faz com que a justiça vá se realizando nos casos que vêm à nossa análise.